Fala galerinha do primeiro ano da Escola Jardim do Éden. Vamos para mais uma aula de Química, tá bom? Falar sobre solubilidade. Daí como é que a gente vai definir a solubilidade? Essa é a capacidade de uma substância se solubilizar em outra, beleza? Mas para isso a gente vamos introduzir os conceitos aqui que vocês têm que saber. Primeiro de soluto, que é aquela substância em menor quantidade, beleza? E ela que vai se dissolver no solvente. Então ela que vai ser dissolvida, certo? Mas o que é solvente que eu escrevi? Então, solvente é a substância em maior quantidade e ela que vai dissolver o soluto, certo? Então eu tenho solvente e soluto. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou várias e várias vezes do sal e da água, sal de cozinha e água, né? Então eu tenho algo com menor quantidade, que seria o meu sal, algo com maior quantidade, que seria a minha água. Então o meu sal, ele é o meu soluto e minha água é o meu solvente. Essa água também, a água, ela é conhecida como solvente universal, beleza? Às vezes você pode encontrar essa palavrinha, essa frasezinha dizendo que a água é solvente universal, não se expande. Por quê? Porque a água ela pode dissolver muitas e muitas e muitas substâncias, né? E ela é usada muitas e muitas vezes, né? Então ela é o principal solvente que a gente utiliza. Olá, tem dois fatores aqui, ó, temperatura e pressão, que dependem, né? A solubilidade depende. Então, eu escrevi aqui o quê? Quanto maior a temperatura, a solubilidade tende a aumentar, certo? Mas aqui tende, ok? Tem que tomar cuidado com isso, porque não necessariamente vai acontecer. Muitos casos, a maioria dos casos, quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a solubilidade, como eu dei o exemplo aqui do sal e da água de novo. O que acontece? Quando eu tenho NaCl em água, né, reagindo com água, eu vou formar o que? Na e Cl-. Aqui eu vou ter uma dissociação, tá? Eu vou formar os íons Na e Cl-, que eles vão estar solvatados em água, tá? Enfim, essa palavrinha aí não se preocupe. Então eles vão estar dessa forma aqui, Na e Cl-. Então aqui o meu Na ele vai ser o meu soluto e minha água vai ser o meu solvente. Aí eu vou formar essas duas espécies aqui em meio aquoso, tá? Eu consigo dissolver, eu consigo fazer isso, essa daqui para cá eu consigo fazer isso em 36 gramas o 100 ml, 20 graus Celsius. Essa aqui, ó, é minha solubilidade. Eu consigo dissolver 36 gramas, né, em 100 ml de água. Então eu coloco 100 ml de água a 20 graus Celsius, eu vou conseguir dissolver 36 gramas. Tá? Agora, se eu tenho 100 graus Celsius e 100 ml de água, eu vou conseguir dissolver 39,8 gramas. É um pouquinho a mais, tá? Nesse caso. Mas existem casos, tá, que essa diferença aqui vai ser bastante elevada. Beleza? Então, vai ter casos que vai ser 10, 20, 30 gramas essa diferença. Se aumentar mais aqui, vai aumentar mais aqui? Vai mais um pouco, né? Mas vai chegar um momento que o aumento da temperatura não vai fazer com que se dissolva mais fácil, beleza? Aqui, ó, essa solubilidade tende a aumentar com o aumento da temperatura nesses casos aqui, ó, quando eu tenho sal e água, essas coisas. Mas quando eu estou tratando de gases, tá? Aí é o contrário, né? Imagina aquele refrigerante que você vai comprar no mercado. Se você tentar abrir ele quente, o que vai acontecer? Você vai lá no mercado, traz outro com refrigerante quente, que não estava na geladeira lá no supermercado, né? Você não vai abrir logo de imediato. Por quê? Porque o gás vai sair todo e vai lambuzar o negócio todo, né? Então o que você faz? Você coloca na geladeira. Para quê? Diminuir a temperatura. Quando você diminui a temperatura, aqueles gases, na hora que você abrir, não vai ter aquela explosão de gás. Então o que isso significa? Que quando está quente, se eu tenho um gás dissolvido em um líquido, né, isso está quente, né, esse gás tende a sair, tende a se solubilizar menos, ele tende a sair,
né? Mas quando ele está mais frio, né, ele tende a ficar lá. Por isso o exemplo do refrigerante é o mais tradicional por conta disso, certo? Então, abrir o gelado, ele está solubilizado, então ele vai escapar aos poucos, né, do seu líquido. Agora, se você abrir quente, o que vai acontecer? Ele vai escapar de uma vez só, certo? Além de o refrigerante gelado ser mais gostoso, né? Então, isso são duas vantagens, certo? Então, eu vou continuar indo o conteúdo aqui para vocês. Vou escrever as curvas de solubilidade para você entender como é que funciona isso graficamente. Beleza? Fala, galera. Então, eu acabei esquecendo de comentar um pouquinho sobre a pressão no outro quadro. Mas o que acontece com a pressão? O efeito da pressão ele vai ser mais pronunciado quando estiver falando de gás dissolvido em algum líquido, ok? Como um exemplo do refrigerante. O que acontece? Quando a gente tem mais pressão, eu tenho mais força sobre uma área, beleza? Porque pressão é igual a força dividido por área. Então, se eu tenho mais pressão, eu tenho mais força, né? Então, eu estou empurrando esse gás ali para dentro do líquido, deixando ele mais preso no líquido. Então, a solubilidade dele aumenta conforme também aumenta a pressão, beleza? Mas, claro que assim como a temperatura, tudo tem um limite, certo? Então, era só isso que eu ia comentar com vocês. Olha só, eu coloquei aqui um gráfico para vocês e uns exemplos. Esse gráfico aqui é famoso, tá? Na internet. Olha só, o exemplo do NaCl que eu dei para vocês. Era 36 gramas a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, 36 gramas. 100 graus Celsius era perto de 40. Beleza? Deu para ver que andou bastante aqui no gráfico. Ele não mudou muito, não subiu muito. Agora, quando a gente tem NH4Cl, que é o meu cloreto de amônio, né, o nome disso aqui é cloreto de amônio, aqui a diferença já é maior, ele já vai para quase 80, né, quando eu estou a 100 graus Celsius, sendo que ele era a 20, ele era um pouquinho menor do que o NaCl. Então, tá vendo que a solubilidade dele aumentou. A mesma coisa aqui, do meu nitrato de potássio, KNO3, nitrato de potássio. Certo? E outra coisa também, o NaClO3. Eu não sei exatamente o nome dessa molécula, teria que fazer a nomenclatura aqui, né? E agora não dá tempo de fazer. Enfim, também cresceu. E todos mais acentuados do que o NaCl. Beleza? Então como é que a gente consegue pegar um ponto aqui e dizer se é solúvel ou se não é solúvel? Então, toda vez que eu tiver algum ponto abaixo da minha curva de solubilidade, o nome disso aqui é curva de solubilidade, tá, galera? Cada um desses daqui, é uma curva de solubilidade. Se eu tiver abaixo dessa curva de solubilidade, eu sou solúvel, ok? Então, toda vez que eu tiver uma quantidade abaixo dessa curva, abaixo, se eu tiver aqui, ou se eu tiver aqui, ou se eu tiver aqui, ou se eu tiver aqui, ele vai ser solúvel, tá? Se eu tiver NaClO3 nesse ponto, que tem temperatura 50 graus Celsius e 120 gramas por 100 ml em água, ok? Essas condições. Se eu tenho essas condições aqui, ele vai esse carinha aqui, ele vai ser solúvel, tá bom? Se eu tiver em cima, ele não é solúvel. Tá? Então ele tem que estar embaixo para ser solúvel, ou embaixo ou em cima da linha, tá certo? Ou embaixo, ou aqui, ou em cima da linha aqui, por exemplo. Aí ele é solúvel, beleza? Se eu tiver acima, ele não é solúvel, certo? Então é assim que você identifica, né, qual ponto que ele vai estar solúvel, qual ponto ele não vai estar solúvel, olhando graficamente. Certo? Aqui o que eu escrevi para vocês, semelhante dissolve semelhante. Tá bom? Para a gente começar a falar disso aqui. A gente já viu polaridade, né? O que eu quero dizer com semelhante dissolve semelhante? Eu estou dizendo que polar ele vai interagir com polar. Então, moléculas polares vão dissolver moléculas polares. E moléculas apolares vão dissolver moléculas apolares.
Por exemplo, você não consegue dissolver óleo em água, nem água em óleo. Tá certo? Por quê? Porque a água ela tem uma característica polar e o meu óleo tem uma característica apolar. Certo? Então você não consegue fazer isso daí. Beleza? Exemplo de derramamento de óleo no mar. Você consegue ver a mancha de petróleo, porque eles não se misturam, não conseguem dissolver. Se fosse, se conseguisse ser dissolvido, né, o problema seria ainda maior, porque teríamos algo que não está presente no oceano, né, ia mudar bastante a dinâmica do local onde foi derramado, provavelmente ia matar milhares de animais, né? Quando, por conta dele não ser dissolvido, a gente tem um problema muito menor do que a gente tem hoje. Porque é muito mais fácil você separar misturas quando a gente está falando de misturas heterogêneas do que misturas homogêneas. Certo? Olha só, a gente tem aqui as moléculas anfipáticas, ou também chamadas de anfifílicas. Certo? O que são elas? São aquelas moléculas que apresentam características polares quanto apolares. Então elas têm cadeia mista, digamos assim. Isso é muito comum aqui quando a gente está falando de um sal orgânico. Quando a gente fala de sal orgânico, vocês vão ver em química orgânica ainda, né? No próximo ano ou no terceiro ano. Sobre isso, eu tenho sal orgânico, que é resultado de uma reação ácido-base. Toda vez que eu tenho ácido mais base, certo? Eu vou formar sal e água. A mesma coisa aconteceu aqui. Eu formei um sal orgânico, tá? A partir de uma reação ácido e base. Então aqui eu tenho uma parte apolar, que é a parte de carbono e hidrogênio. Se você não viu ainda, né? Então essa parte que você não sabe. Isso daqui, ó, esses traços representam uma ligação carbono e hidrogênio. Carbono-carbono, e esse carbono também ligado a hidrogênio. Então aqui eu tenho carbono e hidrogênio se ligando, certo? Nessa parte. Isso daqui, né, na geometria molecular é tetraédrica, tá certo? O carbono faz 4 ligações e tem 4 nuvens eletrônicas, né? As 4 nuvens eletrônicas vão se anular e o Mi vai ser igual a 0. Então aqui é apolar, beleza? Essa parte aqui já é polar, porque aqui eu tenho o que? Um oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Isso aqui, ó, aqui eu tenho um carbono. Ele é mais eletronegativo. Então aqui eu tenho um Mi diferente de 0. E aqui eu tenho cargas, ó. Cargas negativo e positivo. Então aqui eu tenho uma interação íon-dipolo. Tá? Então aqui eu tenho uma parte polar e aqui eu tenho uma parte apolar. Beleza? E olha só, a estrutura do sabão, vou falar sobre ela aqui. O que acontece? Lembra aqui que eu falei, ó, semelhante dissolve semelhante, né? Então, o sabão, como é que a gente consegue retirar a gordura da nossa mão, né? Utilizando alguma coisa. Porque a gente precisa de algo que interaja com a água, para a gente conseguir tirar, né? E alguma coisa para interagir com o óleo. Então, a gente usa essas moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Tá? E vai acontecer da seguinte forma, vou explicar para vocês. Olha só, eu desenhei aqui, né, essa estrutura aqui, ela chama micela, tá bom? Chama micela. Então aqui, ó, de verde, eu coloquei a legenda aqui, é a gordura. Tá? Então tem alguma gordura, né? E aqui, ó, esse preto aqui, ó, é minha cadeia carbônica, que é essa parte aqui, ó. Essa parte apolar, beleza? E a parte polar é o azul. Então o que acontece? Essa parte aqui, ó, como polar interage, apolar interage com apolar e polar interage com polar, o que eu tenho? Essas minhas moléculas aqui do sal orgânico vão se organizar dessa forma. Elas vão virar toda a parte, o que? Apolar para a gordura, que também é apolar, tá? Uma molécula apolar, as moléculas de gordura. Então vão fazer a parte apolar do meu sal interagir com a gordura, que é uma molécula apolar. Então aqui eu tenho apolar e apolar. Interagiu. Quando eles interagem aqui, o que acontece?
essas partes polares elas ficam expostas, ficam para fora. E essas partes polares interagem com a água. Então essas micelas funcionam como um carregador de gordura. Então elas capturam a gordura, certo? Cercando elas com a parte apolar, deixando a parte polar exposta para interagir com a água e ser carregada. É dessa forma aqui que funciona o seu detergente. O detergente da sua casa funciona dessa forma aqui. Beleza? Então, é só tomar cuidado, tá? Não exige muito, não exige que vocês saibam isso aqui, porque isso aqui não é conteúdo de vocês, tá? Saber que isso aqui é carbono, hidrogênio e tal. Mas você tem que saber o quê? Que existem moléculas anfipáticas, tá? Que tem características tanto polares quanto apolares. E essa característica permite que a gente tenha o detergente, o sabão, coisas que interagem tanto com a água, tanto com a gordura e facilitam a nossa vida. Beleza? Então, tem a leitura das páginas que eu vou passar aqui para a gente encerrar. Encerrando a nossa aula aqui, pessoal, olha, leitura das páginas 120 a 122. E aqui eu quero que vocês façam os exercícios do experimento, do experimento da página 124 e 125. Vai ter alguns que vocês não vão conseguir responder porque eles não fizeram o experimento. Beleza. Eu quero que vocês respondam aqueles que são possíveis de serem respondidos. Tá bom? Faça a leitura naquele texto ali, que muitas coisas vocês vão conseguir responder, né, as teóricas. As que dependerem de vocês fazerem os experimentos, vocês deixam em branco, tá bom? Ali ele vai relacionar bastante os conteúdos que a gente viu, né? Vai falar de polaridade, de interações intermoleculares, tá certo? E ainda vai ter alguma coisa de solubilidade. Então é importante que você faça para você conseguir fazer um link entre esses conteúdos que estão muito próximos uns dos outros. Beleza? Então, pela aula de hoje é isso. Meu muito obrigado e até a próxima.